Alô você! Vamos continuar aí nos crimes contra a pessoa, o capítulo 1 do Código Penal. A gente está nos crimes dolosos contra a vida, que a primeira figura foi o homicídio, a segunda figura, induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio, artigo 122. Bem, o que eu tenho para dizer do artigo 122? Ele é tranquilo. Alguns detalhes você tem que gravar que são objetivos na prova. Não tem muito o que errar. Evandro, o que é induzimento, instigação, auxílio ao suicídio? Primeira coisa, olha, a pessoa que comete suicídio contra ela mesma, ela tenta cometer o suicídio e não consegue, aquele cara que dá um tiro na cabeça, a munição resvala no osso e sai. O cara que deu um tiro nele mesmo não comete crime nenhum, porque a autolesão não é punida pelo Código Penal, salvo se a autolesão tiver outro bem jurídico tutelado. Por exemplo, o cara faz um prêmio do seguro para manter o próprio corpo, vai lá e corta o próprio braço. Aí houve crime de tentativa de suicídio ou de autolesão corporal? Não. Aí você vai ter um crime que está lá no artigo 171 do Código Penal, que é fraude para o recebimento do prêmio do seguro. Então você sabe que se você se lesionar ou tentar se matar para receber prêmio do seguro, aí você tem um crime lá do artigo 171. Não se pune a autolesão. O que é punido nesse crime? É a pessoa que induz, instiga o auxílio ao suicídio. Já viu aquela brincadeira? O cara tá lá do alto do prédio, filho, e você tá lá embaixo. Engarrafou tudo porque o cara tá querendo pular do prédio. Você não fica puto, você fala dentro da tua cabeça. Pô, pula, ô sem vergonha. Se você falar dentro da tua cabeça, mas não instigar e não falar nada, não vai ser crime. Ó, eu tava em São Paulo e tinha um cara lá na torre lá, cara, impedindo os aviões de descer. Eu dentro da minha cabeça, eu falei, que filha da puta, pula aí logo, idiota. Você subiu na torre, pula de uma vez. Só que eu não falei pra ninguém. Eu fiquei quietinho lá. Então não tem crime. Agora, se eu for lá debaixo da torre, olhar pro cara e falar, pula, meu filho, tua vida tá uma merda, pula, 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 pronto. Vai ter crime dependendo do que acontecer. Se você instigar, se você induzir ou auxiliar o cara e houver a morte, ou seja, o cara pular e efetivamente morrer, você responde pelo crime, porque o crime está consumado. Agora, e se dá tentativa? O que é tentativa? Imagina aqui tem um prédio e aqui tem um parapeito aqui. O cara está aqui tentando pular e você está lá embaixo. Pula, pula. Se o cara pular e morrer, bem, pulou e morreu, você responde pelo crime de induzimento, instigação ao suicídio. Se o cara pular lá de cima, aí tinha um ferro aqui, ele pulou lá de cima, o braço dele ficou grudado, ele veio embora e caiu aqui embaixo, sem braço, mas não morreu. Sofreu lesão corporal de natureza grave. Você também responde porque induziu e instigou. Agora, se o cara pular e cair aqui e só ralar o joelho, der só escoriação, aí, amigo, gerou uma lesão corporal de natureza leve. Você não responde pelo crime. Ou seja, se o cara tentar se matar e sofrer lesão corporal de natureza leve, ou não sofrer nada, ou não tentar se matar, você não responde pelo crime. Você só responde se houver a morte ou se houver da tentativa que ele tentou se matar e não conseguiu, gerou lesão corporal de natureza grave. Mas toma cuidado, tá? Quando diz assim a lei, da tentativa causou lesão corporal de natureza grave, todas as duas formas o crime está consumado. Quem olha lá o texto e fala assim, se da tentativa acha que é permitido a tentativa no induzimento, a instigação ao suicídio, não é permitido não, tá? Se o cara tenta se matar e consegue, efetivamente ele consegue se matar, gerou a morte, a pena é mais alta para você que induziu. Se ele tentou se matar e não conseguiu, gerou lesão corporal de natureza grave, a pena é um pouco menor. Mas de um jeito ou de outro, o crime está consumado. Ou ele está consumado porque gerou a morte, lesão corporal de natureza grave, ou bem, gerou uma lesão leve, ou ele não tentou se matar e não tem crime. O aumento de pena pode vir de duas formas. O que é egoístico? Cara, você induzir ou instigar o cara a se matar porque você quer receber, por exemplo, uma herança. Evandro, dá um outro exemplo de motivo egoístico que é considerado. Cara, imagina, tu fez um concurso para auditor da Receita Federal do Brasil, você é o 70 e só tem 69 vagas. E aí o cara que é o 69, o que ele faz? A mulher dele traiu ele fica lá em cima do prédio. Eu vou pular, e você, meu Deus do céu, o cara é o 69, cara, ele é o último colocado, eu sou o 70. Pula, pula! Por que você tá pulando? Você tá visando o cargo do cara, né? Aí seria bom o cara pular, né, cara? Que aí o cara morre e você pega a vaga dele de auditor da Receita Federal do Brasil. Evandro, vale a pena? Cara, não tenta instigar, faz só uma mentalização. Pula,
pula. Se o cara pular e você não instigou, não exteriorizou, não tem crime. E você ainda fica com o cargo do cara. Mas se você exteriorizar e o cara morrer ou sofrer lesão corporal de natureza grave, além de ser induzimento à instigação ao suicídio, tem o quê? Tem aumento de pena pelo motivo egoístico, tá? Menor. Cara, esse menor aqui, eu posso dizer que é onde está o ponto da prova, tá? Diz assim, há aumento de pena se você induzir ou instigar um menor. Toda vez que você ouvir esse aumento de pena do inciso 2º ali do artigo 122, você tem que dividir o menor. Para esse artigo você vai dividir. Ou o cara tem menos de 18 e mais de 14, ou o cara tem menos de 14 anos. Tudo bem, menos de 18 anos pelo Código Penal, tudo é menor. Mas aqui você vai fazer duas amplitudes de menor. O menor que fica com menos de 18 e mais de 14 é uma figura, e o outro que tem menos de 14. O aumento de pena ali, que é duplicado, é sempre válido para o menor de 18 e maior de 14. Esse aqui é o verdadeiro menor do inciso 122, aonde inciso 2º, onde tem um aumento de pena. Ali a sua pena vai ser duplicada. Evandro, e se você induzir ou instigar um menor de 14 anos a se matar? Não é induzimento e instigação ao suicídio. Você entra direto no homicídio. Então, cuidado, quando ali só fala assim, só fala menor, mas por corrente doutrinária, até porque o Código Penal em outros institutos considera que isso aqui é uma violência absoluta contra a pessoa. Não tem de onde correr. Se você instigar ou auxiliar um menor de 14 anos a se matar, não é instigação ao auxílio-suicídio. Você cai direto no homicídio. Menor ali, menor de 18, maior de 14 anos, tal aumento de pena, tranquilo? Nessa situação, matamos tudo que a gente tinha que ver do artigo 122, sem embromar, sem enrolação. Passando daí, a gente vai para a galera. Vamos aí para o artigo 123, vamos tratar do infanticídio. Vamos trabalhar agora, artigo 123, infanticídio. Meu povo, olha o nome, infanticídio, não parece homicídio, infanticídio, homicídio? Então, tem a mesma ideia geral do homicídio, matar alguém. Só que aqui é chamado de um crime próprio, porque tem uma classificação um pouco diferente. Só quem pode cometer um infanticídio na regra é a própria mãe, porque ela mata o próprio filho logo após o parto, estando na situação de estado puerperal. Você vai dizer que isso aqui é um homicídio especial, que a pena é menor. Olha só, um homicídio simples é de 6 a 20 anos. Essa daqui, o infanticídio, é de 2 a 6 anos de detenção, não é nem reclusão. Então é uma pena mais branda. Então tem algumas classificações. A primeira coisa que a gente tem que colocar na cabeça esse é um crime feito para a mãe. 2, ela mata o próprio filho. 3, ela está no estado puerperal. E 4, logo após o parto. É isso aqui que a gente vai discutir um a um. A mãe é tranquila, eu acabei de falar para você que ela tem que ter uma qualidade especial, por isso é que é classificado como crime próprio, é crime da mãe. O próprio filho, aí a gente vai entrar também, eu vou explicar para vocês o que é o artigo 20, parágrafo 3º, que é erro sobre a pessoa. Vamos trabalhar o estado puerperal e o caráter temporal, que é logo após o parto. Primeira coisa, estado puerperal. Cara, estado puerperal é o maior barato. Dias desses eu estava dando aula no presencial, já tem um tempo, né? O aluno me pergunta o seguinte: Evandro, mas eu fico no estado puerperal? Eu falei, filho, tem um homem. Homem não fica em estado puerperal. E isso aqui, fora a mulher, é a mãe, o estado puerperal é um estado psicológico alterado logo após o parto. Ou seja, a medicina já provou que isso aqui é um estado que deturpa a cabeça da mulher, que ela acaba de ter o filho e entra nisso aqui. É um estado que só a mulher pode ter, que tira o entendimento completo dela sobre alguma coisa. Entendeu? Beleza. O que é o elemento temporal? O elemento temporal fala durante o parto ou logo após. Se for muito tempo depois, vai ser homicídio. A mãe teve um filho e depois de um certo tempo, depois de um ano, ela foi e cortou a cabeça do neném. Amigo, vai responder por homicídio e ainda vai expor. Se você matar uma criança sem estar nessa situação, ainda é homicídio qualificado por impossibilidade e resistência da vítima, porque uma criança não tem como resistir. O que vai acontecer na prática? Evandro, logo após, qual é o tempo de logo após? Esquece isso. Nem a corrente doutrinária entende direito o que é logo após. Você vai gravar o texto de lei. Durante ou logo após o parto, mas no estado puerperal, a mãe mata o próprio filho. Evandro, o que acontece se a mãe acaba de ter o neném
logo após o parto, ela é atacada pelo estado puerperal, vai no berçário, pega uma criança diferente, ou seja, tem 20 crianças, ela confunde o filho dela, vai lá e corta a cabeça do filho de uma outra mulher. O que acontece com isso? Isso aí é chamado erro sobre a pessoa, artigo 20. Não é, na verdade, isso aqui é um erro acidental. Ela vai responder pelo crime da mesma forma na situação de que tivesse matado a pessoa que ela queria matar. Ou seja, se ela queria matar o próprio filho dela, ela vai responder como se o próprio filho tivesse matado. Ou seja, quis matar o próprio filho no estado puerperal, logo após o parto, e matou uma criança diferente, vai responder normalmente por infanticídio. Participação no crime de infanticídio. É possível? É. Aquela cena onde a mãe está aqui, você tem a mãe, o pai vai, segura a criança no colo, a mãe vem e esfaqueia a criança. Nesse cenário aqui, esse é o pai, esse é a mãe. Amigo, só quem fica no estado puerperal é a mãe. Só que o estado puerperal está no caput. Se está no caput do artigo 123, é elementar do crime. Você vai lá para o artigo 30 do Código Penal. As elementares, sejam de caráter subjetivo, elas alcançam sim o terceiro que participou do crime. Ou seja, pelo artigo 30 do Código Penal, o estado puerperal é uma elementar do crime e vai alcançar o terceiro. Então, nessa situação aqui, a mãe e o terceiro vão responder pelo crime do artigo 123, ou seja, infanticídio. Então, o infanticídio permite sim a participação. Existe uma corrente doutrinária, uma parte doutrinária que diz que não aceita, mas essa daqui é a corrente doutrinária chamada de majoritária, e é isso que cobra nas provas, tá? Majoritária. Então é isso que você vai colocar, que aceita-se sim a participação no crime de infanticídio. Tranquilo? Evandro, mas o crime é próprio e admite a participação sim, filho. Existe a classificação de crime próprio e os chamados de mão própria. Crime próprio tem uma qualidade elementar da pessoa, mas admite a participação. Crime de mão própria é aquela que não admite a participação. Nesse caso é crime próprio. Tranquilo? Vamos trabalhar agora o crime de aborto. Olha só, esse tópico aborto, ele pega desde o 124 até o 128. 124, você vai ver que é o aborto provocado pela própria gestante. Provocar o aborto em si mesmo ou permitir que outro lhe o provoque. Artigo 125, é o aborto sem o consentimento da gestante. 126, com o consentimento da gestante. 127, a gente vai ver o que é a forma qualificada. E o 128 são as excludentes da parte especial. Vamos ver um por um. Antes de ver isso aqui, eu costumo sempre dizer o seguinte: é mais fácil a gente jogar num exemplozinho na Riley para você. O que eu vou trazer para você aqui é o seguinte, ó, eu tenho a A, eu tenho o B e eu tenho o C. Você vai dizer que a A é a gestante, o B é o namorado da gestante e o C é o médico. Como é que vai funcionar na regra geral? A menina ficou grávida, olha para o namorado fala, vamos fazer o aborto, amor? E ela fala, tá, eu aceito. Ou seja, ou ela pratica o aborto nela mesma, ou ela permite que outro faça o aborto. Ela vai entrar no crime do artigo 124, porque esse crime é um crime de mão própria, é um crime que só ela vai cometer. Ele pega, leva ela para o médico e o médico faz o aborto. Olha que legal. Primeira cena que eu tenho. A gestante permitiu que fizesse aborto nela. Se ela permitiu que fizesse aborto nela, ela vai responder no 124, o namorado vai responder no artigo 126, lembrando que o 126 é com o consentimento da gestante, ou seja, ela permitiu que fizesse nela mesmo, entra no artigo 124. Ele permitiu, ele foi e fez o aborto nela com o consentimento dela, e o médico está fazendo com o consentimento dela também. Então o médico está no artigo 126. O médico que praticou os atos abortivos, então o médico é autor do crime do artigo 126. O namorado só levou ela lá, então de qualquer forma ele participou do crime. Ele vai ser chamado partícipe desse crime. Então você já sabe que aqui, se você for pensar no concurso de agentes no artigo 29, só há concurso entre o namorado e o médico. Aqui a gente vai usar com o namorado e o médico, a corrente unitária ou monista normal do artigo 129. Quem, de qualquer forma, concorre para o crime responde nas penas a esse combinado na medida de sua culpabilidade. Mas mesmo a gestante está no mesmo conteúdo, aqui vai trabalhar a corrente pluralista
do artigo 29 do Código Penal, que na verdade é a exceção à regra. Ou seja, ela participou do crime dele normalmente, mas vai ter um crime diferente, com uma pena diferente, num artigo diferente. Essa é a exceção do Código Penal. Então esse é o primeiro. Agora, Evandro, o que acontece se o cara... ele usa uma fraude, por exemplo, ele chega para a gestante e fala assim, vamos fazer o pré-natal. Ela não quer, ela não sabe, ela quer ter o neném. Mas ele conta que é um pré-natal, leva para o médico, combina com o médico e o médico faz o aborto. Aí eles saem os dois do artigo 126 e entram no artigo 125, que é o quê? Praticar o aborto sem o consentimento da gestante e ela não responde por nada, porque ela não sabia. Agora, o crime pode mudar no meio da questão ou no final, tá? Ela concorda, está no 124. Ele aceita e ele também está no 126, com o consentimento. Quando ela chega na cara lá do gol, o médico chega e fala assim, vamos fazer o aborto. Ela, agora eu desisto. O médico, não, agora você vai fazer. E faz o aborto nela, ela sai do crime, porque ela desistiu antes do aborto ser feito, e os dois vão entrar no 125. Tranquilo até aí? Beleza. Então você já sabe que aqui, aborto provocado pela gestante, você vai entrar no aborto provocado pela gestante, é um crime chamado crime de mão própria. Só ela pode cometer. Qualquer outro que participe, o estranho do crime, vai responder nesses dois aqui. Evandro, o que é o artigo 27? Forma qualificada. Qualificada vai aumentar a pena, vai mudar a pena, se do aborto sofrer lesão corporal de natureza grave ou sofrer a morte, a gestante. Aí você vai qualificar o crime, tranquilo? O mais interessante agora é a gente trabalhar as excludentes e todos os detalhes pertinentes a eles aqui da parte do aborto. Então vamos trabalhar agora o artigo 128, as excludentes. Cuidado, primeiro tipo de questão que mata o cara que vai fazer concurso, cara. Às vezes você vai lá nas excludentes de licitude normais da parte geral do Código Penal. Você tem estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito. Aqui, o 128, ele não é excludente de licitude normal. Aqui é chamado de excludente de licitude especial, excludente de licitude da parte especial do Código Penal. É algo próprio, é um excludente de licitude já no artigo 128. Ou seja, tem questão que vem assim, é correto afirmar que existe excludentes de licitudes própria da parte especial do Código Penal. Você vai dizer que está certo. Uma delas é o quê? O artigo 128. Como é que funciona? O artigo 128 você tem duas formas. Você tem o chamado aborto necessário ou terapêutico. É aquele que não tem outra forma a não ser salvar a vida da gestante. Já viu a gestante quando chega no hospital, aqueles filmes, geralmente chega, você olha em filme e fala assim, o médico chega e pergunta para o parente, cara, vamos salvar a mulher ou o filho? Isso aí não existe no Brasil, não. Se a mulher está com perigo de vida iminente, ou seja, ou escolhe entre o feto, a criança ou a mulher, amigo, a criança sempre vai perder. A mãe sempre tem prioridade no direito brasileiro. Então aqui não tem que pedir, na verdade, para ninguém. Ela tem que ser praticado pelo médico e não tem que ter outra forma de salvar a vida da gestante. Nessa situação, salva-se a vida da gestante e sacrifica, na verdade, o feto. Então, é uma excludente de licitude que só o médico tem, é ele que não responde pelo crime. Evandro, agora, e se for uma enfermeira, não for o médico, e for uma enfermeira ou uma parteira que está salvando a vida da gestante, que não tem outra forma, ela tem que fazer. Aí a enfermeira ou a parteira, aí sim, ela vai entrar no estado de necessidade lá da parte geral do Código Penal. Se for o médico, exatamente o médico, é excludente de licitude do artigo 128 da parte especial. Se for qualquer outro tipo de figura, enfermeira, vai entrar no estado de necessidade da parte geral. Então recebe o nome de aborto terapêutico, que é aquele que não tem outra forma de salvar a vida da gestante. Resultante de estupro é chamado também de aborto sentimental ou humanitário. Aqui também só pode ser praticado pelo médico. E aí você diz assim, poxa, Evandro, mas estupro, será que precisa no estupro de uma decisão do juiz ou pedir para o Poder Judiciário? Não precisa, tá? Um mero boletim de ocorrência já vai servir para quê? Já vai servir para que você pratique um aborto. Por que isso, Evandro? Cara, tu imagina a mulher com 6, 7 meses pedindo ao Poder Judiciário para poder fazer um aborto.
O Poder Judiciário é lento, é moroso. Pô, a mulher vai fazer um aborto com 7 meses, a criança já formada, olha o trauma. Então não existe. Se ela sofreu o aborto, se ela sofreu um estupro, ela vai e pega o boletim de ocorrência, mostra para o médico pode fazer, então é um aborto permitido do artigo 128. Aí você pergunta, Evandro, e se ela enganar o médico? Se ela enganar o médico, amigo, ela vai responder por o artigo 124, praticar aborto em si mesmo ou permitir que outro lhe o provoque, e o médico vai estar num erro de tipo essencial, excusável, que vai isentar o dolo e a culpa e também não vai responder, se efetivamente ele tiver dentro daquela situação. Então eu acabo de falar para vocês o artigo 128, esse esqueminha aqui é muito bacana do 128. Olha, vamos voltar um pouquinho aqui no artigo 126 e você lembrar com o consentimento da gestante, tá? É aquele exemplo que eu dei que ela permite. Olha, tem um parágrafo único ali que diz que se a menina é menor de 14 anos, se ela é alienada ou débil mental, ou se o aborto vem através de fraude, violência ou grave ameaça, você sai do artigo 126 e passa para o artigo 125. Ou seja, se você tiver uma namoradinha de 13 anos, meu filho, e ela ficar grávida, tu vai responder primeiro, tu fez sexo com a menina de 13 anos, tu vai segurar um aborto. Se você fizer o aborto nela, e mais, você vai cometer um estupro contra a menina. Ah, Evandro, mas a menina tinha menos de 13 anos, ela me avisou que ela tinha menos de 13 anos e ela quis. Amigo, se você fizer sexo com a menina de 12, 13 anos, vai responder por estupro. E ainda, depois levou ela para fazer o aborto, amigo, você ainda vai segurar um crime, além do estupro de ter feito sexo com a menina de menos de 14 anos, ainda vai segurar, mesmo ela deixando para você, um aborto sem o consentimento da gestante, que a pena é maior. Alienada mental é a mesma coisa, então vai responder, além do estupro também, porque ela é alienada mental, tu vai segurar se fizer um aborto sem o consentimento da gestante. Mesma coisa, fraude, violência ou grave ameaça. Tranquilo? Então a gente vê os pontos chaves, que é a coisa mais importante, e vamos prosseguindo. A gente vai trabalhar agora um ponto bem bacana, essa é questão certa de concurso. É uma decisão do STF, que a gente vai trabalhar agora do dia 12/4 de 2012. O que aconteceu? Estava trabalhando sobre uma das espécies do aborto eugênico, que é o aborto chamado aborto do anencéfalo. Toma cuidado, tá? O que é o aborto eugênico? É qualquer anomalia do feto. Não é qualquer aborto eugênico que está permitido, não. O que está permitido é uma espécie de aborto eugênico que é chamado o do anencéfalo, ou seja, quando a criança nasce sem nenhuma chance de vida, ela nasce sem a parte do cérebro, é sem chance de vida, ela não tem como permanecer viva fora do útero da mãe. Tem algumas coisas que foram bem legais que foram ditas lá, por 8 votos a 2 votos dos ministros do STF, prevaleceu o voto do ministro Marco Aurélio, que era o relator. O que o Marco Aurélio disse em prática e que pode ser cobrado no concurso? Diz o seguinte: primeiro, tanto quem faz o aborto na gestante do feto anencéfalo, como se a própria gestante fizer nela, não vai ter crime. Por quê? Porque é considerado crime impossível, porque nem aborto em si pode ser considerado, porque o anencéfalo, como ele não tem cérebro, ele não tem chance de vida. Então, olha, não necessita de decisão judicial, não precisa pedir ao juiz, basta o quê? O diagnóstico de um médico dizendo que efetivamente o anencéfalo está naquela condição de absoluta impossibilidade de vida. Se for feito isso, vai ser considerado crime impossível, o médico não comete, nem a própria gestante. Então, olha, o que precisa? A incapacidade total de vida do feto. Então vamos botar em organização para como pode ser cobrado na sua prova? Tópicos que pode ser cobrado. Vai analisando tópico a tópico. Primeiro tópico que você tem que tomar cuidado. O aborto eugênico não é a mesma coisa que o anencéfalo. O aborto eugênico é quando tem alguma anomalia no feto. Por exemplo, o feto pode nascer cheio de anomalia do corpo, mas ele tem capacidade de vida, então não pode fazer o aborto. Agora, o anencéfalo, ele não é considerado que tem capacidade de vida. É totalmente descartável, é uma espécie de um gênero. Então, o eugênico está fora, todas as espécies. Permanece qual? Permanece o anencéfalo, que é a total ausência de cérebro sem capacidade de vida. Segundo ponto, não necessita de quê? Não necessita de decisão judicial. Basta o diagnóstico do médico. Cara, isso aqui é prato cheio para cair em concurso. Tranquilo? E você já sabe que isso aqui é uma decisão do STF, é bem recente, pode cair. Evandro, como é que cai isso aqui, que é o terceiro ponto? Cai assim. Isso aqui não está previsto no Código Penal, não está no artigo 128. Vai estar assim, segundo decisão jurisprudencial,
podemos afirmar que em caso de aborto anencéfalo, vírgula, ou seja, que não há a capacidade de vida do feto, pode ser feito o aborto tanto pela própria gestante quanto pode ser feito pelo médico. Não precisa de decisão judicial, bastando um diagnóstico que comprove essa situação. Caracterizando assim, crime impossível. Pronto, você acertou o artigo 17 do Código Penal. Ficou muito boa essa decisão aí, tranquilo? Fábio induziu Marília, portadora de desenvolvimento mental retardado, síndrome de Down, a praticar suicídio. Posteriormente, após Marília ter aderido à ideia, Fábio emprestou-lhe um revólver, vindo ela se matar. Nessa situação, Fábio responderá por A. Induzimento a suicídio, B. Instigação ao suicídio, C. Auxílio ao suicídio e D. Homicídio. Bem, essa questão aí, ela tá bem simples. A resposta ficou a D, o crime é de homicídio. Por que o crime é de homicídio? Ela é síndrome de Down, portadora de síndrome de Down. E mais, pela doença mental dela, ela não tem a capacidade de entender e compreender o ilícito do fato ou os determinados de acordo com esse entendimento. Ela é totalmente inimputável à vítima. Nessa situação, não se refere a induzimento ou instigação de suicídio, mas sim ao crime de homicídio. Nessa situação, além de ser homicídio, capitulado no artigo 121 do Código Penal, ainda você vai ter a qualificadora do artigo 2º por ser o quê? Impossibilidade de resistência da vítima. Nessa situação, você vai entrar aí no homicídio qualificado, que é a pena de 12 a 30 anos pela vítima ser doente mental. Tranquilo? Vamos para a próxima questão. O agente que mata alguém sob o domínio de violenta emoção, logo após a injusta provocação da vítima, está legalmente acobertado pela excludente da legítima defesa. Bem, essa daí não é excludente de legítima defesa não, tá? Essa questão tá errado. Essa daí nada mais é do que o artigo 121, parágrafo 1º. O que é isso? Homicídio privilegiado. É quando a pessoa comete homicídio impelido por relevante valor social ou moral, logo após a injusta provocação da vítima, estando sob violenta emoção. Nessa situação, nada mais é do que o privilégio, um caso de diminuição de pena. Excludente de ilicitude e legítima defesa está lá na parte geral do Código Penal e ele tem todas as características marcantes. Nesse caso, a questão está errada porque é privilégio, não excludente de ilicitude. Vamos para a próxima. Maria da Piedade, com 21 anos de idade, foi estuprada por um desconhecido. Envergonhada com o fato, não tomou nenhuma providência perante a polícia, o Ministério Público ou a Justiça. Desse fato, resultou gravidez. Maria provocou o aborto em si mesmo. Em face da legislação que rege a matéria, assinale a alternativa correta. A. Agiu amparada pelo estado de necessidade. B. Praticou o crime de aborto descrito no artigo 124 do Código Penal brasileiro. C. O aborto sentimental pode ser praticado pela própria vítima. D. Agiu impelido por relevante valor social. Essa questão aí está tranquila. Sabe o que aconteceu com ela? Ela cometeu o aborto. Aí você fala assim, Evandro, mas ela teve o estupro, ela sofreu o estupro, por que ela cometeu o crime? Olha só, o artigo 124 diz assim: praticar aborto em si mesmo ou permitir que outro lhe o provoque. Aí você vai lá no artigo 128, inciso 1, e está escrito assim, aborto necessário. O inciso 1 é feito o aborto para salvar a vida da gestante. E o 2 está dizendo assim, permitido o aborto em caso de estupro. No caso de estupro, que é o aborto permitido do artigo 128, primeira coisa, tem que comprovar o estupro, que pode ser comprovado inclusive por um boletim de ocorrência simples. Mas esse aborto só pode ser praticado pelo médico. Esse foi o ó da questão aí. Tudo bem, foi pelo aborto, praticado através do estupro, que é chamado aborto sentimental ou humanitário. Mas, de qualquer forma, ela comete o crime porque só está habilitada a fazer o aborto quem? O médico. Evandro, se fosse uma parteira, se fosse outra pessoa, seria estado de necessidade se tivesse aqui em cima, não tivesse outra forma de salvar a vida da gestante. Porque aqui embaixo e aqui em cima, para ser configurado o artigo 128, ou seja, para não ser crime, para ser um excludente de ilicitude da parte especial do Código Penal, só pode ser cometido através, por médico.
Tranquilo? Outra pessoa qualquer vai cometer crime e se for aqui em cima uma parteira, uma pessoa que está fazendo para poder salvar a vida da gestante, aí não vai ser o artigo 128. Essa pessoa vai estar no estado de necessidade. Aqui embaixo de estupro não tem para onde correr, só o médico. A questão te pegou aí, falou que ela mesma fez nela a partir de estupro. Ela vai responder pelo crime. Letra B, muito boa a questão. Meu povo, sendo assim, encerramos aí mais um bloco nosso com exercício que é importante. Lembrando da escadinha, turma regular, exercício, finalizando com o simulado. Aqui a gente está no meio da escadinha que é a turma de exercício. Fé, força, fica com Deus. Vamos continuar estudando firme que a tua aprovação vai vir. Forte abraço.